We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Eu vou fazer esse Papai Noel na forma de imã. Mas ele também serve de pingente de árvore, de aplique, serve para ser colocado em pé numa basezinha com uma luminária do lado. Enfim, usando a imaginação, você pode usar esse Papai Noel para um montão de coisas, tá? Então, vou começar sovando bem uma massa vermelha, 35 gramas, e fazendo uma coxinha. Eu quero que essa coxinha tenha mais ou menos uns 6 centímetros. Deixo ela bem lisinha, sem marcação de dedo. E vou aqui embaixo fazer um movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ponho na mesa e achato. Eu quero deixar isso aqui triangular. De novo, um movimento de vai e vem. Deixo essa parte aqui mais arredondada, mas em forma de triângulo. Aqui em cima, eu vou dar uma abaixadinha, não muito, mas eu quero que fique mais abaixado, tá? Aqui vai ser a região do pescoço, eu quero um pouquinho mais baixo. Ficou assim. Vou pegar 10 gramas de massa branca e vou fazer um barrado aqui embaixo. Eu vou pôr isso aqui em cima de um EVA, porque a massa tá muito fresquinha e tá grudando na mesa. Faço um rolinho. E deixo esse rolinho com o comprimento desta parte aqui, ó. Então, eu ponho aqui e meço. Se já tiver bom, é só colar. Então, eu venho agora aqui, ó. Passo um pouquinho de cola. Tiro bem o excesso e coloco aqui. Para a cabeça, eu vou usar aquele método de fazer a cabeça junto com a barba e depois o rosto, tá? Que é importante que você entenda? Que quando a gente tá numa produção de Natal, Natal a gente tem que produzir bastante porque sai bastante. O ideal seria que você estivesse utilizando o molde para agilizar a produção. Mas se isso não é possível, pense em uma maneira de fazer a peça à mão, porém de uma forma muito rápida. Então, neste caso, combina bem fazer aquela cabeça simplificada do Papai Noel. Eu tenho aqui 15,5 gramas de massa, sovei bastante, agora eu vou fazer uma bolinha sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, eu vou puxar uma ponta de uma coxinha, só que eu vou puxar bastante, tá? Eu quero isso aqui bem comprido. Ficou, para você ter uma ideia, com 7,5 centímetros. Vou pôr na mesa, vou dar uma achatada aqui em cima, não achatei aqui. Achatei aqui. E aqui, eu vou entrar com a esteca para dar alguns movimentos. Só depois que eu fiz esses movimentos, agora sim, eu vou achatar. Ficou assim. E vou também dar uma movimentada assim, ó. Vou pegar isso aqui, lembre-se que vai ser a cabecinha do Papai Noel. Então, vou pegar isso aqui e vou posicionar aqui, ó. Então, eu ponho aqui, eu vou passar cola, tá? Mas eu ponho aqui e vou fazer essa cabeça se encaixar lá. Então, deixa eu passar um pouquinho de cola que eu já mostro para vocês o que eu vou fazer de movimento. O ideal seria que a minha massa não estivesse tão fresca e tão molenga,
porque tá marcando os meus dedos e eu vou ter que fazer um pouquinho de força, tá? Ó, eu pus aqui, agora eu vou virar aqui, ó, e vou chegar essa cabeça lá atrás. Vou por aqui, ó, e vou chegar essa cabeça lá atrás. A cabeça e o corpo, eles precisam ficar retos, porque isso aqui é um ímã de geladeira. Então, se a gente olhar, ó, aqui tá reto, e a frente ficou assim. Com isso, aqui eu fiquei com uma região mais funda, né? Ó, se eu olhar assim, eu tenho um degrau aqui. Deixa eu mostrar. Ó, existe um degrau, que é exatamente onde vai entrar o rosto. Pro rostinho, eu tô pegando uma quantidade de 2 gramas de massa pele. Tô sovando bem. Vou fazer uma bolinha. E dessa bolinha eu vou fazer um oval. Este oval ficou com quase 2 centímetros. Vou pôr na mesa e vou achatar. Ficou assim, ó. Tô comparando com o meu indicador para você ter uma ideia, né? Praticamente a largura do meu indicador, tá bom? Vou pegar um boleador. Nesta região onde ficou afundado, pegar um boleador menor. E vou fazer um movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Que é exatamente onde eu vou acomodar esse meu rostinho. Vou colar isto com água. Lembrando que pra gente colar com água, eu preciso fazer levantar aquela colinha. Porque senão não cola. Então, tô mexendo, até sair aquele branquinho, ó, tá? A hora que começa a sair esse branquinho, é sinal que a cola já veio para a superfície. E agora sim, eu vou colocar meu rostinho aqui e vou apertar. Repare que o rostinho acabou completando o que faltava. Então, agora, você efetivamente tem um rosto para esse Papai Noel, tá? Ajeita aqui, ó, para também não ficar muito achatado. E vamos colocar o bigode. Bigode, gente, é aquilo que eu falo para vocês sempre. Tem gente que gosta de bigode maior, tem gente que gosta de bigode menor, tem gente que gosta de bigode para cima, tem gente que gosta de bigode para baixo. O que é importante é que você faça 2 bolinhas do mesmo tamanho. A quantidade de massa você escolhe. Eu vou fazer um bigodon. Então, ó, estão mais ou menos do mesmo tamanho. Faço uma coxinha aqui, faço uma coxinha aqui. E dou uma achatada. Vou passar um pouquinho de cola, bem pouco. Vou tirar o excesso e vou grudar. E vou virar esses bigodes pro alto, pra cima, assim, ó. Ficou assim. E vou posicionar de tal forma que apareça pouco rosto. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar um pouco de cola aqui. E vou posicionar os bigodes aqui. Antes de posicionar os bigodes, eu vou passar um pouquinho de blush. Porque depois que eu posiciono os bigodes, eu não vou mais ter acesso. Então, eu vou aproveitar e já vou passar um pouquinho de blush. Agora, eu vou colocar o bigode. Olha que lindinho!
Para os bracinhos, antes dos bracinhos, ele vai segurar uma árvore de Natal. Então, para esta árvore de Natal, eu peguei um pedacinho de palito, uma massinha marrom, e vou cobrir esse palito com essa massinha marrom. Coloco o palito aqui, ó. Passo um pouquinho de água. E cubro. Vou tirar o excesso aqui. Fechar direitinho. E aqui eu vou descascar um pouquinho, porque ele vai entrar na árvore. Então, eu vou deixar descascado. Esse pinheirinho, essa arvrinha de Natal, eu vou fazer com 4 gramas de massa. Podia ser maior, poderia ser menor. Eu vou fazer com 4 gramas de massa mesmo, porque eu não quero esse imã muito pesado. Eu tô usando umas quantidades que a hora que perder água, vai ficar bem legal, tá? O peso. Lembrando que eu uso sempre aqueles ímãs de neodímio, que são ímãs ultra fortes, e eu colo nas minhas peças ainda úmidas, tá? E colo com cola instantânea. Ó, fiz uma gota arredondada, e vou colocar esse tronquinho aqui. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. Com 2 gramas de massa preta, eu vou fazer as luvas. Coxinha. Então, é 2 gramas de massa preta para cada mãozinha, tá? Coxinha. Coxinha. Vou marcar só o polegar. Se esse eu fiz desse lado, esse eu tenho que fazer do outro lado. Ficou assim, ó, as 2 mãozinhas. E vou fazer um trabalho aqui no punho, ó. Assim e assim. Essa vai ser a mãozinha direita dele e essa vai ser a mãozinha esquerda dele. Eu vou colocar a árvore na mãozinha esquerda. Então, eu venho, coloco um pouquinho de cola aqui, vou tirar o excesso, ponho no polegar também. Ponho isso aqui, e vou fechar isto. Por isso, eu pus cola no polegar também. Ó. Ele vai segurar assim a árvore, tá? O que extravasou de cola, eu já venho e limpo. E vou deixar isso aqui reservado um pouquinho. Para as mangas, eu vou utilizar 3,3 gramas de massa para cada manga. Uma coxinha. Deixo aqui reto. Cada quadradinho dessa minha placa tem 1 centímetro, né? Cada quadradinho da minha placa, não. De todas as placas, cada quadradinho tem 1 centímetro. Então, olha, tem quase 4 centímetros. Você verifica se você tá deixando os dois, ó, esse tá um pouquinho mais. Então, eu vou esticar essa aqui um pouco, para que os dois fiquem na mesma altura, tá bom? Tá aí as 2 mangas. Para cada punho, 1,9 gramas de massa. Simplesmente uma bolinha e achato. E agora, eu vou fazer o furinho aqui, ó. E o furinho aqui. Agora, eu vou colocar os bracinhos aqui.
Eu vou tirar um pedacinho aqui para poder ter uma superfície de contato maior. Tirei aqui e vou cortar a mesma coisa do lado de cá. Vou pegar um palito, vou molhar esse palito em água e vou abrir aqui, ó, sempre girando, até chegar aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro, sempre girando. E vou atravessar esse palito aqui, para poder dar sustentação nesse braço. Então, de novo, vou molhar em água e vou atravessar esse palito aqui, ó. Bem no meio. E não preciso dele inteiro, então eu vou cortar esse palito aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola e vou colocar a manga aqui. Por que que eu fiz isso? É necessário? Gente, isso aqui é um ímã de geladeira. Então, eu gosto de fazer assim, na verdade, eu gosto mais de colocar arame, tá? Mas eu gosto de fazer assim, porque se por um acaso isso aqui cai, escorrega, ou qualquer coisa parecida, a gente tá protegido, tá? As mãozinhas eu vou deixar pro final, mas antes eu vou dar uma posicionada pra ver, ó. Olha que gracinha que tá ficando. Então, vamos deixar aí a mãozinha pro final. Com um pedacinho de massa pele, sem medida, eu vou fazer o nariz. Por que sem medida? Porque tem gente que gosta de nariz grande, tem gente que gosta de nariz pequenininho. Então, você vai escolher o tamanho do nariz que você quer. Esse, pra mim, tá muito grande, porque não sobra muito espaço para eu colocar o olhinho. Então, eu vou diminuir esse nariz. E vou ajeitar esse nariz aqui. Um pouquinho de cola. Vou ajeitar esse nariz aqui, ó. Olha que gracinha! Que coisa mais linda! Vou colocar o olhinho. Eu vou colocar no Papai Noel este olhinho. Eu tenho gostado dele muito para as peças de Natal. Esse é um olhinho da Yupi Biscuit, referência IUP012, tamanho micro, tá? E como eu vou colocar sem afundar, aquele meu processo de colocar cola para garantir que isso aqui não se solte depois. Figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Você compra esses olhinhos na iupbiscuit.com.br, tá bom? IUP012, tamanho touca. Eu vou pegar uma quantidade de massa vermelha, também não importa a quantidade, você pode pegar quanto você quiser. Como é imã de geladeira, não vou fazer uma touca muito grande, para não correr o risco de quebrar a pontinha. Então, eu vou colocar de touca 6 gramas, 5,9. 6 gramas. E vou colocar essa touca aqui. Gente, importante. Quanto mais curvinha eu der, mais detalhezinho eu fizer, melhor para parar o giz pastel. Lembre-se que eu sempre passo giz pastel nas minhas peças de Natal, sempre. É outro acabamento. Então, eu passo giz pastel e depois eu passo uma luz seca, normalmente branca, tá? É importante para acabamento, para sua peça ficar diferenciada.
Então, eu coloquei aqui, vou colocar o chapéuzinho aqui, ó. Não vou cobrir muito, porque ainda vai aquela parte. Vou só chegar aqui. E agora, eu vou dar umas ruguinhas. Ó, tô girando para baixo, tô girando para cima. Tô girando para baixo, tô girando para cima, tô girando para baixo, tô girando para cima. Vou fazer um corte aqui, ó, e vou descer bastante. Ó, ficou assim. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para deixar uns cortes, uns vincos. Eu não tinha feito, mas assim o giz pastel vai ter mais onde entrar, tá? Se eu quiser fazer uma ruga, não é apertando, é girando a massa, tá bom? Olha que gracinha. E agora a parte branca, que também não tem medida, que vai circular todo esse chapéu. Vou passar água. E vou dar toda a volta. Isto é um ímã. Sendo um ímã, eu não deveria ter diferença de grau aqui. Mas eu vou deixar bem acabado aqui e vou explicar por quê. Como a única coisa que passou foi essa parte, o ímã vai tirar essa diferença de degrau, tá? Ó, ficou um degrau muito pequenininho. A espessura do ímã já vai tirar esse degrau. E vou fazer o acabamento aqui. Este acabamento poderia estar lá na frente, caso eu fosse colocar um acabamento lá. Happy New Year, for we all like figgy pudding, for we all E nosso ímã está praticamente pronto. Vou enfiar um palitinho aqui também. Vou enfiar essa mão aqui, ó. E esta nem precisa de palito, porque ela não vai ter peso. Então, ela eu vou pôr direto. Eu vou deixar isso aqui secando um pouquinho. E daqui a pouco a gente volta com o acabamento. Agora, a gente vai transformar uma peça que tá bonitinha, mas não tá maravilhosa, numa coisa maravilhosa. Os acessórios fazem muita diferença. O giz pastel faz muita diferença. Isso agrega valor à sua peça. Então, sempre faça essa etapa, tá? Não pula, não. Então, eu vou começar com o giz pastel. O vermelho, eu gosto sempre de fazer com marrom. like figgy pudding, for we all like figgy pudding, so bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. Olha, We wish já deu uma bela modificada, já ficou uma peça muito mais bonita. Mas eu ainda vou enfeitar mais. Todo mundo me pergunta se eu invernizo. Quando a gente passa giz pastel, a peça não pode mais ser lavada. Então, como é uma peça que vai ficar na geladeira e etc., se você quiser invernizar, pode jogar uma camada de spray fosco, verniz spray fosco. Eu não gosto do brilhante, tá? Então, eu sempre jogo verniz fosco. Vou agora fazer umas listras em verde. Você poderia fazer com massa ou fazer pintado. Eu opto por fazer sempre pintadinho, porque fica mais bonitinho, fica com uma carinha mais artesanal, tá?
Então, eu vou pegar aqui, ó, uma tinta bem aguadinha. Meu pincel já estava hidratado, tá? Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a E vou listrar aqui, ó. and a Happy New Year. The tidings we bring to Começando pelo meio. your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Olha como tá outra coisa. Mas eu ainda vou fazer mais algumas coisinhas, mais alguns detalhezinhos. Vou pegar um pincelzinho filete. Esse eu ainda não hidratei, então deixa eu pôr um pouquinho mais de água aqui. Tidings we bring to you. Olha que graça. We wish you a Merry Agora eu vou fazer os enfeitinhos aqui. Vou usar essa caneta, que é a Posca 0,7 milímetros, tá? Ela tem que chacoalhar antes de usar. E depois eu ainda dou uma apertada aqui pra tinta vir, ó, tá? Se ela ficou muito tempo parada, é bom a gente dar essa apertadinha. Tô tirando o excesso de tinta. Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Olha que graça. It out here. The tidings we bring. Nessas partes verdes, eu ainda vou colocar uma estrelinha. E essa estrelinha eu fiz em biscuit. To you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy Olha pudding. For we que all coisa mais linda! like figgy pudding. So bring it Deixa eu ver se eu vou pôr uma estrela aqui ou se eu coloco um floquinho de neve. É, vou pôr uma estrelinha aqui também. out here. The tidings we bring to you and your kin. E aqui, ó, Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. vou colocar uma cerejinha. We get some. We won't go until we get some. E tá pronto o nosso imã. Como eu falei, isso aqui pode ser um aplique, você pode colocar em pote, faz uma neve na borda do pote, por exemplo. Num pote assim, ó. Faz uma neve aqui, ó, e coloca como aplique no pote. Claro que é um pote maior que este, né? Você pode fazer uns floquinhos de neve assim, ó. To you and your kin, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Os floquinhos de neve assim. Colocar a peça aqui, ó. E aqui colocar uma velinha, tá? Então, é versátil, é muito versátil. Funciona como um imã de geladeira, funciona bem como um imã de geladeira, mas você pode aplicar em vários outros lugares, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem aquela curtidinha, comentem, compartilhem e até a próxima. Tchau, gente! Tchau!